boa tarde, pessoal. Nosso coffee break era para ser de 20 minutos, mas estava muito bom, a gente demorou um pouquinho mais, né? Isso é bom, que a gente conseguiu conversar bastante lá. E eu vou falar hoje das funcionalidades que o Liferay já tem nessa última versão e do que está por vir, que tem umas coisas legais. Vou dar mais foco no que já dá para usar hoje, né? Que é esse Application Display Template. Alguém aqui já utiliza isso? Sabe o que é isso? Tá, então, isso aqui, para quem está acostumado na versão 6.1, isso daqui vai substituir muitos dos hooks que vocês tinham que fazer, principalmente do Asset Publisher, de ter uma nova visualização daqueles resultados. Isso daqui vai substituir, assim, vai ser muito mais fácil. E também tem para blog, categorias, documentos, tem para esses modelos aqui, e isso daí ajuda muito, assim, toda vez que eu vou falar qualquer coisa do Liferay, alguém me pergunta qual é a melhor coisa do Liferay, eu falo, é o ADT. Porque ele te dá uma produtividade, uma facilidade muito grande, né? E para criar é bem simples, essa daqui é a tela do painel de controle, está em configurações do site, isso daqui você pode criar por site, então só fica visível para um site, não para outro. Se você quiser visível globalmente, você cria no site global. E para criar você pode criar ele sendo Velocity ou FreeMarker. Eu prefiro Velocity, eu vou usar Velocity no decorrer de toda essa apresentação, mas você pode usar FreeMarker também. Qual que é a diferença do FreeMarker e do Velocity? As diferenças que eles já têm padrão, que vocês já devem conhecer muito melhor do que eu, só que no FreeMarker você consegue usar as taglibs do Liferay. Então, às vezes, isso daí pode dar uma vantagem melhor para o projeto de vocês, né? E é uma coisa de projeto para projeto. E aqui é bem simples, né, para criar de um Asset Publisher. Ele já vem aqui nesse canto, aqui vocês podem ver, funciona essa luzinha? Funciona. Tem várias variáveis e tem os campos que ele já vem, que você pode iterar, e tem outras variáveis embaixo. E aqui, isso daqui seria para pegar um Asset Publisher e listar só os nomes dos conteúdos com base na localização. Opa! Aí, eita! Tá, com base na localização, você consegue listar os títulos dele e colocar qualquer marcação HTML você pode colocar. Eu geralmente uso isso, eu faço muita demonstração, né, muita prova de conceito, e quase toda prova de conceito que eu faço a galera pede um carrossel. Eu não sei, alguma tara que tem, alguma coisa que carrossel é fundamental. E eu sempre uso esse cara e eu consigo colocar aqui código JavaScript do Alloy, o Alloy já está carregado, ele já renderiza, já fica bonitão, só tenho que mudar o CSS. E assim lista. Só que esse daqui, e aí eu uso esse modelo aqui, eu uso para fazer o carrossel. Eu ia mostrar o carrossel, mas ia ficar muito longo, ia ter muito código, muita coisa para mostrar. Então, aqui o que esses slides vão falar, né? Como que você cria um ADT para um Asset quando você cria um ADT para um Asset Publisher, acessando uma estrutura personalizada do Web Content. O Web Content todo mundo usa aqui, acho que é a ferramenta mais usada no Liferay, né? O portlet mais usado, né? E vocês criam estruturas para eles, certo? Vocês criam. E aí, estrutura e modelos, né? Então, isso daí que vocês já sabem fazer, eu não vou mostrar. Eu vou mostrar só como faz o ADT. Então, esse código aqui, ele é sempre sequência desse código. Então, eu vou começar a colocar as coisas tudo aqui dentro desse for each, que está iterando os elementos, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber quem você quer renderizar. Ou o que está sendo renderizado. Por exemplo, você está fazendo, eu quero listar os web contents. Então, eu tenho que saber qual que é a classe daquele elemento que está vindo. Então, se você configurar um web content e colocar ele com configuração padrão, um asset publisher com a configuração padrão, ele vai listar todos os assets do portal. E aí eu tenho que filtrar só pelos web contents, que é essa classe aqui do portal. E aí eu preciso pegar esse renderer, porque eu uso ele mais para frente aqui, que vocês vão ver. Eu preciso dele para pegar o journal article, que é o web content em si, né? E aí o que eu faço? Tem um método, esse método aqui, o Saxer Header Util, ele já vem, é uma das variáveis que o Asset Publisher, que o ADT já traz no portal, ele já traz pré-carregada, né? Tem algumas outras variáveis que ele já traz, mas essa é uma delas, né? E aí depois com base nisso daqui, eu seto numa variável e depois eu pego todos os elementos dela. Porque vocês sabem, né, o Web Content, quando é gravado no banco de dados com uma estrutura personalizada, ele grava lá toda aquela marcação como se fosse um XML, né? E aí aqui depois eu faço um parse
procurando exatamente o nome do meu campo que eu quero. Se por acaso aqui for uma lista de campos iterados, você vai receber aqui, em vez de receber só um campo, né, e pegar o string value, você vai receber um outro objeto e aí você itera esse objeto. Isso aí é super tranquilo de fazer. E aí aqui eu comentei das variáveis, né? Essas daqui, quando você digita o dólar no editor de códigos do ADT, isso, ele mostra uma série de variáveis que estão disponíveis. E ele vai dando autocomplete parecido com a IDE que vocês já utilizam, né? E algumas variáveis que tem essa locale, que é sempre utilizada por causa de internacionalização, e tem essa portlet preferences, que traz as preferências do portlet, né? Eu coloquei esse slide aqui pelo que eu vou falar agora, né? Que é como você, por exemplo, esse aqui foi um exemplo que eu fiz, que eu precisei, vocês viram aqui no começo, né? Que eu consigo fazer um ADT para um sitemap. E por uma necessidade do projeto do cliente que eu estava trabalhando, ele tinha que ter ele tinha que configurar o portlet e só mudar a visualização, mas a visualização tinha que ser de acordo com as preferências que ele setava no portlet. E aí eu tinha que pegar aquelas preferências para iterar, porque ele queria que a ideia era meio maluca, assim, ele queria que o sitemap iterasse diferente de uma forma que um sitemap normal tem que renderizar. Ele tinha lá os motivos deles, eu não lembro agora por que era, mas eu lembro que eu tive que resolver com esse cara. E é bem simples para pegar a preferência, né? Você dá um portlet preferences, dá um get, passa o nome da variável, manda pegar a primeira dela, porque se no caso tivesse outras, e aí depois aqui eu converto isso aqui para string, né, dando um parâmetro get. É bem simples, é bem tranquilo de fazer, e aí depois embaixo é só iterar com o resto do conteúdo que aí é a lógica do seu projeto, né? E o ADT tem uma coisa que é mais legal ainda. Você pode fazer o seu portlet ter várias formas de renderização. Em vez de você fazer 4 portlets, pode fazer um portlet mais geral e ele renderizar o conteúdo de várias formas. Como que faz isso? Não é tão simples, esses são os passos, tem mais uns passos, mas tem algumas particularidades disso que está nesse link aqui. Ah, eu esqueci de falar. Aqui atrás, para fazer esse ADT aqui, acessando um Asset Publisher, tem esse link aqui nos slides, que é de um artigo que eu escrevi no blog da Liferay, que explica passo a passo como fazer isso. Esses slides aqui a gente vai publicar, provavelmente hoje, amanhã a gente já publica isso junto com os vídeos, e aí vocês vão ter acesso a isso. Mas se procurar na internet ADT, Asset Publisher Web Content, esse artigo aparece aí no primeiro resultado. Mas essa parte aqui é muito legal, cara, de fazer o ADT no seu portlet. O que você tem que fazer, né? Basicamente, o André falou bastante mais do core, né? Falou de teste, mas mais do core. Mas basicamente você estende essa classe e implementa alguns métodos, né? Você estende ou implementa essa classe, não lembro agora. Não, e você estende essa classe. E aí você é obrigado a implementar alguns métodos. Você precisa falar que o seu portlet você tem que registrar a classe que você criou, que você estendeu, ele tem que saber que aquela classe vai ter um ADT, um possível ADT, e você tem que colocar essa... Eita! Ixi. E aí você tem que colocar essa permissão aqui para o portal entender e dar permissão para o usuário poder ou não alterar o display, que você também consegue configurar essas permissões, né? Depois você adiciona a tag lib nas configurações. Isso daqui é muito fantástico, cara, porque só o fato de você colocar essa tag aqui com os parâmetros, ele já vai renderizar aquela caixinha de combo com todos os ADTs possíveis. Você pode configurar os defaults e aí já fica fantástico. E no seu view, você tem que falar assim, olha, se você tiver um ADT, basicamente é um if, né? Se tem ADT, renderiza o ADT. Se não tem, renderiza a visualização padrão e acabou. Assim, tem alguns detalhezinhos, né, de cada um desses, que está explicado nesse link aqui, mas é muito simples. Esse tutorial aqui da Liferay, você seguiu ele, você consegue fazer certinho, sem nenhum problema, né?
Eu estou falando rápido, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem para tirar qualquer dúvida, tá? Fica à vontade. Agora eu vou falar de algumas coisas que estão por vir na versão 7 do portal. Primeiro, esse daqui é o maior problema de todos quando você está fazendo um ADT. Você faz um ADT, aí você salva, vai ver no portal como ficou, não ficou como você queria. Você tem que voltar. Aí você muda alguma coisa, não ficou como queria. Você não tem o histórico dessas versões que você criou para o ADT. Isso daí é chato, porque às vezes você coloca alguma coisa lá e você tira aquilo achando que não vai dar mais certo, aí depois fala assim, não, preciso de novo, aí você fala assim, putz, vou ter que reescrever o código. Então é uma coisa que o pessoal viu que está precisando. Logo depois que eles lançaram, eles já perceberam que isso era um ponto crítico da ferramenta, não ter esse versionamento. E aí eles estão colocando esse versionamento para a versão 7. O Single Page Application, o Zeno explicou um pouco. Isso daqui é uma coisa fantástica do portal que, meu, não tem nem o que falar. Assim. Qualquer coisa que fala é pouco para o benefício que ele vai trazer para o portal. O Zeno mostrou um vídeo aí, mas a gente viu uns outros vídeos da galera fazendo assim na mão, você desacredita do que acontece. Porque o principal ponto do Single Page Application no Liferay é você não vai ter que reescrever o seu site. O seu site, se você pegar da versão 6.2 e migrar ele para 7, você não vai ter que refazer nada. O Surface, que o Zeno falou do Alloy, ele entende que aquela requisição é um SPA e ele vai saber pegar só o bloco que precisa. Então você vai fazer a request, seria como se ele estivesse renderizando a página inteira, mas ele não vai renderizar a página inteira. Vai ficar muito mais rápido. É surreal isso daqui, a gente estava vendo, é surreal. E que ideia vocês usam para desenvolver? O Liferay Developer Studio? Testa um pouco de cada, né? O Liferay Developer Studio, a versão 2 agora, ela está melhor que a anterior, que é 1.6, mas ela ainda tem alguns probleminhas que os caras resolveram nessa daqui, nessa 2.2. Não são meus problemas, são umas facilidades que, quando você vê, faz bastante diferença. Por exemplo, você tem lá a internacionalização. Você quer saber o que está escrito nesse arquivo. Como você tinha que fazer? Você tinha que ir lá, abrir o languages, procurar a string. E quando o projeto, o portlet ou o portal está pequeno ainda, é fácil. Você tem, sei lá, 200 strings traduzidas, 300. Ainda dá para você procurar fácil. Mas quando você tem muito mais que isso, procurar lá no meio, se você ainda não ordenou, não usou nenhuma técnica, não ordenou quando estava criando, você sofre. E às vezes só quer ver se está certo ou não, ou o tamanho da mensagem que vai ficar, né? E aí, desse jeito aqui, assim, você só coloca o cursor, ele já mostra a tradução. E além disso, né, quando você dá um clique, ele fala se você quer abrir lá no language, e aí ele já vai direto para a página, direto para onde a string está. Então, putz, quando eu vi isso aqui, eu falei assim, cara, vai ajudar muita coisa, porque é um detalhe simples que traz muito benefício, né? Outra coisa foi esse portlet URL, que é super comum de fazer isso, né? Então, todo mundo faz um portlet, precisa ter um formulário lá e precisa disso daqui. Agora, você clica nesse cara, ele já te abre o código que implementa aquele método, né? Aquele action ali, ele já te joga direto na action para você poder trabalhar nela. É um detalhe pequeno, mas faz toda a diferença no dia a dia. Mas esse de agora aqui é muito melhor. Esse daqui não tem nem o que falar, né? Você fez suas classes usando Service Builder, que já é comum para vocês. E aí você fez, aí o que acontece? Você clica lá, você segura o Ctrl no Eclipse, ou no Developer Studio, ou qualquer um, você segura o Ctrl, clica, para onde ele vai? Ele vai para a classe que chama o Service para depois mostrar a implementação. Aí depois você tem que ir lá, abrir o Impl para ver o que está acontecendo. Agora você já consegue clicar e abrir direto a implementação do código. Antigamente era assim, né? E agora você já pega e já vai direto na implementação do código. Isso aí vai trazer uma agilidade, é um detalhezinho, mas traz muita agilidade para o desenvolvimento, né? É algo bem interessante isso. Bom, acabei. Eu falo muito rápido, cara. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Obrigado então, hein, pessoal. Valeu.